Conseguem ver minha tela? Me escutam certinho? Então, beleza. Então, a gente vai começar agora a nossa quarta aula, né? A gente vai falar um pouquinho sobre sistemas de amortização e fluxo de caixa, né? É mais uma continuação da, da terceira aula, né? Onde a gente introduziu os conceitos de juros, né? Juros simples, juro composto, né? Valor presente, valor futuro, né? Agora a gente vai dar uma aprofundada nesses conceitos, tá? Então, para começar, a gente vai falar sobre sistemas de amortização, tá? Então, o que são, né, os sistemas de amortização na matemática financeira? Então, um sistema de amortização é uma forma de organizar o pagamento de uma dívida, tá? Que foi parcelada ao longo do tempo, como empréstimos, financiamentos ou os consórcios, tá? Então, vamos supor que a gente fez um financiamento de um carro, né? A gente pegou um dinheiro emprestado com uma financeira, com um banco, e a gente precisa devolver esse dinheiro para o banco, né, ao longo do tempo, né? Então, para isso, a gente vai usar um sistema de amortização, né? Então, o sistema de amortização, ela nada mais é do que uma planilha de desembolso financeiro, tá? Então, de uma forma didática, né? Imagina que você pegou um empréstimo no banco para comprar um carro, você vai pagar esse valor em várias parcelas mensais, né? No caso, geralmente 3 a 4 anos, né? Então, o sistema de amortização define como essas parcelas elas vão ser calculadas, né? E existem vários sistemas de amortização, né? E aqui a gente vai falar mais especificamente de dois, né? Que é o sistema de amortização constante e o sistema de amortização francês, que é a tabela Price, tá? Então, eu vou explicar o que que é a amortização, né? E como é que ela se forma. Então, um sistema de amortização, tá? Tem dois principais componentes. Então, eu vou aqui já ativar o meu apontador, que eu gosto, né, de ficar riscando. Então, a gente vai definir, tá? A PMT, tá? É uma sigla em inglês que significa parcela, tá? Então, parcela, ela vai ser o somatório, né, da amortização e os juros. Então, aquela parcelinha que a gente paga no empréstimo, nada mais é do que uma parte do principal, né, que é a amortização, mais o juro correspondente, né? Então, como está dito aí no slide, então, a amortização é a parte da parcela que realmente diminui a dívida, tá? Outra vez, por sua vez, os juros vai ser aquele valor que a gente paga para o banco, né? Ou seja, é o preço do dinheiro que a gente pegou emprestado. Então, quando a gente amortiza uma dívida, a gente está devolvendo o valor do principal para o tomador de empréstimo, tá? Desculpa, para a pessoa que nos emprestou, né? Ou para a pessoa jurídica, no caso. Então, se você amortizou R$ 1.000 na tua dívida, quer dizer que tu está devendo R$ 1.000 a menos, tá? Então, a parcela que a gente paga, então, vai ser a soma, né? Da amortização e do juro, tá? Não sei se ficou claro. Podem perguntar se precisarem, tá? Vai ser um pouquinho bem didática essa aula. A gente vai fazer alguns exemplos no Excel. A gente vai calcular na prática como é que funciona. Então, como eu falei, né, há 2 minutos atrás, existem alguns tipos, né, de sistemas de amortização. Eu vou falar de dois principais, que é o saque e o price, tá? Na nossa prova, a gente vai encontrar aí geralmente essas duas tabelas, tá? Então, no sistema de amortização constante, tá? A amortização, ela sempre vai ser igual, né? E os juros, eles vão diminuindo ao longo do tempo, tá? Pois eles são calculados sobre o saldo devedor, né? Então, conforme a amortização vai acontecendo, né? O saldo devedor do contrato, ele vai se reduzindo e, a partir disso, os juros também, consequente, né? Porque a gente paga juros, né, sobre o valor do saldo devedor que a gente tem. Então, quanto menor, né, for o saldo devedor, menor vai ser o juro, tá? Vai ficar bem claro quando a gente for para a planilha. E no sistema Price, né, as parcelas, elas são fixas, tá, pessoal? Então, no caso do saque ali, a amortização sempre é fixa. No caso do Price, a parcela sempre é fixa, né? Durante todo o período. Então, se eu financiei um carro em 48 vezes, as 48 prestações serão iguais, né? O que vai mudar é a amortização e o juro dentro dela.
no sistema de amortização constante, né, a gente tem parcelas que começam maiores e são decrescentes ao longo do tempo. Um exemplo, a gente tem aí financiamentos imobiliários, né? Geralmente, por ser um financiamento de longo prazo, né, comparado a um carro, né, geralmente uma casa a gente compra em 30 anos, em 35 anos, as primeiras prestações elas são maiores, né, devido ao saldo devedor, mas elas são decrescentes, ou seja, se tu começa pagando 5 mil, no segundo mês tu vai pagar 4.995, 4.990 e por aí vai, né? No price, se tu começar pagando 5 mil, tu vai pagar 5 mil até o final do contrato. Então, geralmente, né, créditos imobiliários, por exemplo, são feitos na tabela saque e, por sua vez, empréstimos tradicionais, como crédito pessoal, financiamento de veículo, consórcio, são parcelas fixas, tá? Então, só voltei aqui, né, porque a gente vai precisar saber algumas relações matemáticas, né? Então, se eu estou dizendo que PMT é igual a amortização mais juros, eu também posso dizer, né, que a amortização, ela vai ser a PMT, né, menos o juro, né? Só isolei a letra A, né, nessa equaçãozinha. Então, eu posso dizer que são equações equivalentes, tá? Vocês vão entender isso daqui a pouco. Então, se a prestação mensal é a soma da amortização mais os juros, eu posso dizer também que a amortização é a mesma coisa da parcela menos o juro empregado, certo? Então, beleza. Então, aqui eu tenho dois exemplos simples, tá? Então, você pega R$ 1.000 emprestados, né, para poder pagar em duas parcelas com juros, tá? Então, no sistema de amortização constante, você pode pagar, né? Então, uma parcela começa maior, depois ela vai decaindo, né? Ou seja, começa com 550 e vai a 520. No price, ela seria, né, nesse exemplo hipotético, duas parcelas de 535, né? Se você somar, né, as duas parcelas, você vai ter exatamente aqui, né, 1.070, né? Ou seja, tu pagou a mesma coisa tanto aqui como aqui, né? É óbvio, tá? Esse aqui é um exemplo hipotético, tá? Eu não tenho como calcular isso, porque eu não sei qual é a taxa de juros empregada, mas é só um exemplo para vocês entenderem a diferença, tá? Entre o saque e o price, né? O price tem prestações fixas ao longo do tempo, no saque eu tenho parcelas decrescentes. Cada um tem suas peculiaridades, a gente vai ver isso agora. Então, como eu acabei de dizer, né, no sistema de amortização constante, né, o saque é o sistema onde o valor da amortização é fixo em todas as parcelas, tá? Então, a gente tem aqui as principais características, tá? Eu tenho aqui a amortização constante, eu tenho juros decrescentes, né? Em qualquer sistema, tá, de amortização, os juros sempre serão decrescentes, né? Até porque não faz sentido você pagar juros maiores conforme o tempo passa, até porque o teu saldo devedor está diminuindo, né? Então, em todo sistema de amortização, o juro ele tem que ser decrescente, tá? E a parcela total, ela é decrescente ao longo do tempo. Então, ao longo do tempo, a parcela ela vai caindo. Então, aqui, ó, a gente vai começar a calcular a amortização, tá? Então, suponha, tá, que você fez um financiamento de 12 mil por um prazo de 12 meses a juro de 1% ao mês. Lembra, pessoal? Falei na aula passada lá, né? Quando a gente estiver falando de amortização, né? Ou se a gente estiver querendo calcular juros, o período aqui que eu esteja contabilizando tem que ser sempre igual, tá? Às vezes pode vir ao contrário na prova, pode vir uma pegadinha, tu tem que converter isso aqui antes, né, de fazer isso aqui, né? Mas enfim. Então a amortização, tá? Ela vai ser o valor financiado, né? Ou seja, o valor que eu peguei emprestado, dividido pelo número de parcelas, né? Então, se eu tenho um financiamento de 12 mil em um prazo de 12 meses, eu tenho um juro de 1%. Desculpa, acabei invertendo, vou começar de novo. Se eu peguei um financiamento de 12 mil para poder pagar em 12 parcelas a 1% ao mês no sistema de amortização constante,
Como a minha amortização ela tem que ser, né, exatamente a mesma coisa, eu já posso colocar aqui, ó, que a minha amortização mensal ela vai ser 1.000, ou seja, todo mês a minha dívida com o banco ela vai decrescer em R$ 1.000, né? Mas eu vou pagar R$ 1.000 de parcela? Não. Então, isso que a gente vai ver agora. Então, eu botei aqui, não sei se vocês estão vendo aqui, deixa eu só voltar. Tá tão quieto, pessoal, aqui. Tá tudo certo. Eu botei já a planilha aqui, né? Como é que funciona, mas eu vou fazer ela na mão para vocês entenderem, tá? Então, essa aqui é uma, isso aqui basicamente é uma tabela, né, de amortização. Vocês conseguem ver, né, o meu Excel? Falou, Sim, terra. Beleza. Então, aqui, ó, como eu tenho aqui um financiamento aqui de 12.000 para pagar em 12 meses, né? Eu começo de um tempo T0, né? E vou até o 12, né? Até o mês 12. Então, a gente pode organizar aqui isso aqui em meses, tá? Eu chamei T, mas pode ser N, enfim, do jeito que vocês preferirem. Aí, na primeira linha aqui, eu vou colocar o saldo devedor. O que que é o saldo devedor? É o valor que eu peguei emprestado, né? Então, o valor que eu peguei emprestado aqui, R$ 12.000. Só que quando a gente a gente faz um financiamento, na 99% dos casos aí, a gente não paga nada, né? A gente só vai pagar depois de um mês, certo? Então, a gente pegou o empréstimo, né? Daqui a um mês a gente vai fazer o pagamento da primeira parcela. Então, eu posso dizer o quê? No primeiro mês eu não tenho nada de amortização, também, consequentemente, não vou ter nada de juro e também não vou ter nada de parcela. Então, eu só literalmente peguei emprestado, tá? Peguei emprestado e vou começar a pagar a partir do primeiro mês. Como minha amortização ela é constante, então eu já posso fazer a minha primeira fórmula aqui, né? Então vai ser a minha amortização, ela vai ser o valor financiado dividido pelo número de meses. Então eu vou desembolsar, ou seja, eu vou voltar esse dinheiro para o banco 12 meses depois de contrair a dívida. Então vai ser F4 dividido por 12. Eu vou trancar aqui a célula F4, né, para quando eu arrastar ela, ela não ãh, ela não mudar, porque geralmente ela desce. Então, quando a gente coloca esse cifrãozinho aqui, ela fica trancada. Então, eu vou ter uma amortização no primeiro mês de R$ 1.000, né? E se eu descer aqui, eu vou copiar, né? Então, vai ficar aqui a amortização de R$ 1.000 constante. Então, tá trancado. O somatório da amortização sempre tem que bater com o somatório aqui do saldo do devedor, tá? Senão, tá errado. Como eu tenho aqui um juro remuneratório de 1% ao mês, né? Eu vou pagar o quê? Eu vou pagar 1% sobre o meu saldo devedor, né, pessoal? Então, assim, o meu saldo devedor é, no primeiro mês, 12.000, porque eu não paguei nada de volta, então ele vai ser, então, 12.000 vezes 1%, tá? 1%. Então, isso vai ficar R$ 120. Então, a minha prestação, né, como eu falei para vocês, é o somatório da amortização mais o juro remuneratório. Certo? 1.120. Lembra que eu falei para vocês, né, que a amortização, ela sempre reduz do saldo devedor, né? Então, como eu amortizei R$ 1.000, então meu saldo devedor agora, então vai ser o meu saldo devedor antigo, né, inicial, menos a amortização do mês. Então, vai ficar F4 menos C5, né? Então, vai ficar 11.000. Ou seja, agora eu não estou devendo mais 12, estou devendo 11 para o banco, mas eu paguei 1.120 de parcela. Então, vocês percebem que eu amortizei 1.000, mas eu paguei 1.120. Então, esse 120 aqui é decorrente do juro do período, tá? Continuando. Então, agora eu vou pagar o quê? Vou pagar juro remuneratório referente a o saldo devedor novo. Agora já é 11.000. Então, vai ficar F5 vezes 1%. Estou pagando 1% ao mês. Então, vai ficar 110. Parcela mensal, amortização do mês, mais o juro, 1.110. Saldo devedor, 11.000 menos a amortização do mês. Então, vocês percebem que é um processo, né? Parece ser difícil, mas não é. Então, o que a gente pode fazer depois que a gente fez essas duas linhas, né? Para não ficar repetitivo, a gente só puxa, né? O que vai acontecer? No final do 12º mês, eu vou ter uma PMT
ou seja, eu vou ter um saldo devedor zerado, né? Então, eu devolvi para o banco 12 mil, paguei R$ 780 de juro, né? E o somatório da parcela mais o juro foi de 2.780, certo? Pessoal, vou precisar de um minutinho só, porque minha namorada tá trancada lá embaixo. Vou só abrir ela ali e já volto. Bem rapidinho. Certo. Então, voltei aqui. Desculpa aí a intempérie. Então, vocês percebem que é um processo bem mecânico, né? Então, calculou a primeira linha, calculou a segunda, a gente consegue calcular todo o restante. Então, essa seria, né, um processo de desembolso financeiro. Então, se vocês perceberem, acho que vai dar a mesma coisa aqui, tá? Eu deixei aqui bem desenhadinho, inclusive esse vai ser um dos exercícios que eu vou colocar na lista, que eu vou falar daqui a pouco. Então, quando é que o sistema de amortização constante ele é mais indicado, né, pessoal? Então, como eu falei, financiamentos de longo prazo, né? Então, tenho imóveis, obras, consórcios, né? Quando a pessoa pode suportar parcelas mais altas no começo, né? Vocês podem perceber que a parcela aqui ela começa mais alta, ela vai decrescendo, né? Isso não acontece na tabela Price, mas ela gera um desconto de juro mais forte. Quando uma pessoa ela pode suportar parcela mais alta no início, como eu falei, e se há chances de quitar a dívida antes do prazo, né? Quando a gente quita uma dívida por qualquer tabela, né? A gente tem desconto, né? Isso que a gente vai ver daqui a pouco. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema de amortização francês, né? Tabela Price, que ela parece ser um pouco mais difícil, mas no longo prazo ela é mais fácil de calcular, né? A gente vai calcular ela vai calcular ela na mão, né? E calcular ela também na HP12C, né? Não sei se vocês têm essa calculadora, né? Eu perguntei para alguns, mas ela tem bem fácil na internet, não tem segredo, né? Então, a mágica ela vai acontecer dentro da parcela, né? Então, parcela, juro mais amortização. Os juros, como obviamente diz, são decrescentes, né? E as amortizações elas são crescentes, ou seja, no começo eu começo pagando amortizações menores, né? Devido ao saldo devedor ser maior.
mas as amortizações começam a ser crescentes ao longo do tempo. Então, não se assustem, tá? Essa é a forma que a gente calcula a, a prestação, tá? Então, a prestação ela vai ser o C, né? O C, o que é o C que eu falei na aula passada? É o capital inicial, né? Pode ser dado como o valor financiado, né? Vezes o I, que é a taxa de juros, né? Tudo isso dividido por um menos um mais a taxa, né? Aplicada, elevado ao expoente menos N. Vocês não precisam decorar isso, tá? Isso aí realmente, na hora da prova, vocês vão estar com uma calculadora e ela vai calcular sozinha para vocês esse valor. Então, não precisa se assustar, tá? Então, vamos fazer agora o mesmo exercício para vocês, tá? O mesmo exemplo, só que agora calculando pela tabela Price. Então, suponha, né, que a gente tem um financiamento por 12 meses a juros remuneratórios de 1% ao mês, tá? Então, vamos calcular aí, primeiro na mão, tá? Primeiro eu vou mostrar o lado difícil, depois o lado fácil. Então, aqui eu tenho, nós vamos começar aqui com 12 mil reais, né? Vamos calcular essa primeira parte aqui em cima, né? Vezes 1%, que é 0,01, ou seja, 1 sobre 100. Isso vai ficar 120, certo? Então, agora a gente vai calcular a parte de baixo ali. Geralmente o pessoal se confunde muito aqui, né? Aqui embaixo, geralmente, é o diabo na terra pro pessoal. Então, geralmente, eu começo calculando com o que tem aqui dentro, tá? Depois eu subtraio o 1, tá? Então, vai ficar 1 mais 1%, né? Ou seja, 0,01. Esse resultado eu vou elevar ao expoente 12 negativo, tá? Cadê aqui o negativo? Aqui, tá? Então, vai ficar isso daí. Então, vou botar o sinal de negativo de novo, né? Já que tem um sinal de menos aqui na frente. E vou somar com 1. Então, vai ficar 0,11. Tá? Então, se eu fizer 1 menos 0,8874, eu vou ter exatamente esse valorzinho aqui. 0,1115 e por aí vai. Tá? Então, agora simplesmente vou dividir 120 por esse valor e eu vou obter o valor da prestação. Então, vamos lá. Cadê você? Aqui. Vezes 120. Vai dar 1.066,18 centavos. É, quase 19. Então vamos lá para nossa planilha, tá? Agora que a gente já tem um valor que ele é fixo, né? Vamos voltar para lá. Então a gente tem aqui nossa planilha de desembolso de novo, né? Mesma lógica, estou pegando no primeiro mês. No primeiro mês eu não tenho que fazer nenhum pagamento, então não tem amortização nem juro correspondente. Só que nesse caso aqui eu tenho prestações fixas. Então vamos lá. Minha prestação ela vai ser igual a 1.000 e quanto que foi? Quanto que deu? 1.066,19, certo? Então, esse valor ele vai ser fixo ao longo das 12 parcelas. Então, qual que vai ser aí o meu juro, né? O juro vai ser a mesma coisa, né, pessoal? Vai ser saldo devedor vezes juro remuneratório, 1%, 120. Então, a minha amortização, né? O que que ela vai ser? Se a minha PMT é igual a amortização mais os juros, eu posso dizer que minha amortização ela vai ser, então, também, né, equivalente a dizer que vai ser a parcela menos o juro, certo? Então, fazendo isso, vamos lá. Parcela mensal menos o juro empregado, eu vou ter 946,19 de amortização. Vamos fazer a segunda linha, né? Desculpa, tem que terminar a primeira ainda. Então, o saldo devedor vai ser o quê? Vai ser o saldo devedor do tempo anterior, menos a amortização do período, tá? Então, vai ficar isso aí. Então, aqui, geralmente, começa a dar número quebrado, né? Então, a PMT, geralmente, ela ocorre, né? Ela fica totalmente igual, mas a amortização e o juro, eles começam a ficar bem com números quebrados, tá? Então, vamos para a próxima fase. De novo, juro remuneratório da segunda parcela, então vai ser o saldo devedor atual vezes o juro correspondente, 1%. PMT é igual, então vai ser a mesma coisa. Então a gente já PMT menos o juro. 955,65. Saldo devedor novo, saldo devedor anterior, menos
a amortização. Então, assim, é, é difícil? Talvez, né? Mas depois que tu começa a fazer, não tem erro. É só puxar aqui de novo. Ou seja, o saldo devedor aqui, o certo é zerar, tá? Não zerou porque eu fiz um arredondamento, tá? Como minha parcela ela ficou 1.066 com 18, 5, 4, tal, 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 e eu arredondei para 1 centavo a mais, isso acaba dando delay, tá? Mas igual, isso aí é só acertar os centavos. Geralmente os bancos fazem isso durante o decorrer. Geralmente colocam 6 centavos, por exemplo, a mais na primeira parcela ou na última parcela. Enfim, o certo é isso aqui zerar, tá? Aí é a mesma coisa, né? Ó, 794 de juros e uma parcela total de 794. O que que eu falei lá no último exemplo, né? Que você paga mais juro na tabela price, né? Ó, aqui eu paguei 780. No saque eu paguei 780. Na price eu paguei 794, né? Então vocês conseguem ver um exemplo real disso, né? Então o saque geralmente é mais barato. Então quando você leva em consideração que você vai fazer um financiamento de 35 anos, isso dá uma baita diferença. Então por isso que, né, os bancários geralmente eles indicam a tabela saque para poder fazer esse tipo de financiamento de longo prazo. Então beleza, né? Voltando aqui onde eu estava no slide. Ah, antes deixa eu só abrir aqui a HP12C para mostrar calculador HP12C. Como é que a gente calcula isso aí, né? Então, tem aqui, esse aqui é um exemplo, tá? Então, como é que seria para a gente calcular isso? A gente vai entrar com o valor presente, né? Que é R$ 12.000. Ela entra com sinal negativo, tá? Porque a gente está falando de um fluxo de caixa, tá? Então, quando a gente está pegando 12 mil, na verdade, a gente está assumindo uma dívida de R$ 12.000. Qual é o prazo, né? Então, beleza, a gente tem que dar um enterzinho aqui, né? Vai entrar isso aqui. Então, a gente aperta o valor presente, tá? Indicando que os 12 mil é o valor presente. Número de meses, tá? Então, 12 meses, a juro de 1%. E aí, com todas essas informações, eu consigo calcular minha PMT, que vai dar exatamente ali os 1.066,19. Então, vocês não precisam fazer essa contaiada toda que eu fiz, tá? Então, na hora da prova ali, é simplesmente apertar o botão e ser feliz, tá? Wesley, tu levantou a mão, não sei se faz tempo. Não, só ia perguntar se na prova da Ambima dá pra usar calculadora científica ou não. Não pode, é 12C só. Infelizmente. É uma dor minha também, porque eu adoro a científica. Não posso usar. É só essa daí, por isso que eu tô mostrando. E aí eu posso, né, calcular também quanto que eu vou pagar de juros, né? Ou seja, tenho 1.066,19, né? E vou multiplicar por 12, né? 12 vezes. Ó, vai dar 12.794,23, que é bem parecidinho, né? Só tá 6 centavos aqui de Só diferença. tirar uma dúvida. Essa calculadora que tu tá usando, então, é do quê? Qual? A que eu usei para fazer a conta? É a calculadora do computador mesmo. Não, a outra que tu tava usando ali que fazia os cálculos automáticos. Essa aqui é Essa a aí. HP12C. Aham, essa aqui é um emulador aqui na internet que eu peguei. Ah, tá. É bem simples, coloca lá, enfim. Aí, para zerar, né, tem que apertar o F, C, L, X. Fazer de novo, tá? Então, a gente consegue calcular qualquer coisa, tá? Através dela. Eu vou calcular agora, por exemplo, a taxa de juros, tá? Nesse mesmo exemplo aqui. O certo é dar 1%, tá? Vamos ver se dá certo. Então, eu estou pegando 12 mil, né, de fluxo de caixa, negativo, né, valor presente, a juros de 1% ao mês, ao prazo de 12 meses, a uma parcela de 1.069,19, né? Isso, 19. Vou calcular o valor futuro, vamos ver? Ó, 13 mil, deu errado, então não serve. Ah, eu acho que eu fiz errado aqui. Peraí que eu calculei a variável errada. Ah, show. 12 mil, vamos de novo. CHS, valor presente, 12 meses. O valor futuro é 12.794 com 28, né? Calcular a taxa.
Ah, não, botei de novo errado. Tá vendo como é? Eu odeio essa calculadora. Mas é o que a gente tem. Vamos de novo. E aí, quando tu erra, tu tem que fazer tudo de novo. Ok? 12 meses, valor futuro, 12.798 com 24. 12.794 com 28. Valor futuro, taxa, 0,54, realmente. Não vou falar muito, porque senão vou acabar fazendo bobeira aqui. Deu certo, calculou uma parcela, deu certo. Né? Para o nosso exemplo aqui, deu certo. Depois eu vou pegar para vocês ali bem certinho. Só fechar aqui. Acho que deu. Ou pego ali certinho como é que calcula o juro, a amortização, tá? E boto no grupo lá depois, pra não tomar tempo. Então, quando o price ele é mais indicado, né? Então, para empréstimos de curto ou médio prazo, ou para quem prefere parcelas iguais, né? Que geralmente é a maioria das pessoas, porque isso geralmente é importante para quem gosta de ter um controle financeiro, né? De saber exatamente quanto que vai pagar por mês, né? E isso o saque ele já não, ele já não reflete, né? Então, isso é um resumo do que a gente viu até agora, tá, pessoal? Então, o sistema de amortização é a forma como um empréstimo, um financiamento, ele é pago ao longo do tempo, né? E cada parcela, normalmente, ela é composta por amortização e os juros, tá? Então, existem diferentes formas de a gente organizar esses pagamentos. Então, aqui tem a tabelinha aqui, resumindo o que a gente falou, né? Saque decrescente, price é fixa, enfim. E se eu mudar de ideia, né, e quiser fazer pagamentos antecipados? Então, provavelmente, né, vocês já devem ter escutado essa história de que se vocês pagarem, né, uma dívida antes, né, do prazo, vocês têm desconto financeiro, né? Será que isso realmente ele acontece na prática, né? É isso que a gente vai ver agora. Geralmente, quando vocês compram, fazem uma compra, principalmente lá na Nubank, né? Vocês querem adiantar a parcela, geralmente aparece um descontinho lá, né? Isso significa que tu tá tendo, né? Tu tá amortizando o valor antes do prazo, provavelmente, e consequentemente, tu tá pagando juro menor, né? Então, isso que a gente vai ver na prática. Então, o que é até, né, a antecipação de pagamento? É quando o devedor paga as parcelas antes do vencimento. Então, ao antecipar, ele tem direito a um desconto, né? Pois ele deixa de pagar o juro que seriam cobrados no futuro. Ou seja, quando eu pago uma dívida, eu estou trazendo aquele valor que eu ia devolver só daqui 4 anos, eu estou trazendo um valor presente. Ou seja, eu estou trazendo aquele valor que eu ia pagar daqui 4 anos aos valores a dias atuais. E quando eu faço isso, eu tenho que fazer uma redução de juros, né? Então, por que há desconto nos juros, né? Eu acabei de falar exatamente isso aí. Eu estou trazendo, né? Eu estou atualizando o valor dessa dívida para cá. Existe uma forma de calcular isso aí? Sim, existe. Então, essa que a gente vai ver agora, né? Então, suponha que você tenha um financiamento com parcelas de R$ 1.000, né? Que incluem amortização e juros, né? Se você quiser antecipar a parcela 10, que venceria daqui a 10 meses, o valor a ser pago não será mais 1.000, né? E sim, essa razão aqui, ó. Então, vamos calcular isso aqui agora. Então, a parcela com desconto vai ser igual à parcela original, né? Dividido por a taxa de juros mais o fator de capitalização elevado a um tempo N, né? Então, vamos calcular isso aí na calculadora normal aqui, para não ter erro. Então, eu tenho aqui a parcela original, que é 1.000, né? Então, vamos fazer aqui o fator de baixo aqui primeiro, que é 1 mais a taxa. Vamos supor que seja, sei lá. Eu botei aqui um exemplo aqui embaixo, né? Onde o PMT com desconto é a parcela futura, que será paga em parcelas. Beleza. Então, se faltam 4 meses para eu chegar na parcela. Ah, tá. Isso é outra coisa. Então, continuando aqui. Eu geralmente eu faço os slides, mas eu não decoro. Geralmente eu gosto de ir falando normal que eu consigo desenvolver o pensamento. Então, vamos supor que eu tenha aí um financiamento, né? Que eu pago R$ 1.000 por mês. E eu quero antecipar a 10ª parcela, tá? A parcela 10, ela vence daqui a 10 meses. Então, eu tenho o juro de 1%. Como é que ficaria? Qual seria o valor dessa prestação, né? Então, seria 1 mais a taxa de juros. Opa, saiu fora aqui. 1 mais a taxa de juros, 0,01, certo? Vai dar isso aqui. Eu vou levar quanto?
Vou levar o número de meses que eu quero antecipar. Então, eu vou antecipar a parcela 10, eu vou levar isso aqui ao expoente 10. Beleza? Então, eu vou ter esse fator de desconto aqui, ó. Ou seja, eu vou ter 10,46% de desconto. Então, quando eu faço isso aqui, né, 1 sobre x aqui, eu vou ter 0,90, né? Quando eu faço isso aqui, pessoal, eu estou só jogando para baixo, tá? Como eu estou calculando esse fator aqui, ó, 1 mais i elevado a n, quando eu preciso passar no denominador, eu aperto esse botão, né, que é 1 sobre x, que eu desço o valor que eu estava calculando. Então, eu vou multiplicar pelo valor da minha parcela, né, R$ 1.000. Isso vai me dar aí 905. Então, se eu faço um financiamento no qual eu pago R$ 1.000 por mês, né, e eu quero, por exemplo, pagar a 10ª parcela hoje ela me custaria 905,29, né? Ou seja, eu teria um desconto aí de R$ 95 aproximadamente, né? Onde o PMT com desconto é a parcela futura, né, que será paga, e N número de meses que faltam para eu chegar nesse pagamento, né? Por exemplo, se faltam 4 meses para eu chegar na parcela 10, o N vai ser igual a 4. O que isso significa? Se faltam 4 meses para eu chegar na parcela 10, significa que eu estou na parcela 6. Ou seja, eu preciso antecipar 4 meses só para poder chegar nesse valor, né, da parcela 10. Então, por exemplo, se eu tivesse na parcela de número 6, né, se eu já tivesse com esse financiamento há 6 meses, e eu quisesse calcular a parcela 10 com desconto, é a mesma lógica, né, 101, ou seja, 1 mais a taxa de juros, vou elevar ao expoente 4, por quê? Porque faltam 4 meses para eu chegar na parcela 10, vou ter esse fator, né, e eu vou multiplicar pela parcela que eu original, que é R$ 1.000, ou seja, no tempo 6, né, se eu esperasse 6 meses para amortizar, eu ia pagar mais ou menos aí R$ 961, né, ou seja, quanto mais tempo tu fica com dinheiro, maior vai ser o juro remuneratório que tu vai ter que pagar, certo? Ah, eu fiz os cálculos aqui, né, acabei esquecendo, né, acho que deu certo em 905,28. Ó, eu botei aqui agora com você, mas vamos fazer junto, tá? Então, esse aqui é um exemplo real, tá? Peguei isso na internet aí, isso aí é uma um empréstimo, tá, que foi feito. A gente tem o valor total financiado, né? Geralmente, em operações de crédito, a gente tem que pagar um imposto, né, que é o IOR, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, né? E o valor que foi liberado para o cliente foi R$ 100 a menos. Então, foi feito em 14 prestações, né, de 406,09. A gente tem um juro mensal de 5,45, ou seja, né, a gente já não tem um juro barato, né? Imagina, eu estava falando de 1% ao mês, agora estou falando de 5% ao mês. Então, eu queria que vocês fizessem aí, né? Não sei se vai dar para fazer agora, né? Não sei se estão com o telefone, mas se puderem fazer depois, tá? Fazer a planilha de desembolso financeiro desse empréstimo, ver se dá certinho, né? Olha só, a pessoa pegou 3.600 e vai pagar 5.600, né? Em 14 meses. É um juro, assim, abusivo, né? Abusivo eu não digo, né? Porque a pessoa aceitou fazer, então não acho que seja abusivo, mas é um juro alto. Então, suponha, né? Esses exercícios eu quero que vocês façam, tá? Suponha que a gente está em 1º do 6, né? Qual que é o valor atualizado da parcela 13? Suponha que o devedor, né, só tenha dinheiro para pagar a parcela 13 em 1 do 7. Qual que seria, né, o valor a ser pago? E suponha que o devedor decidiu quitar o empréstimo 2 meses após contrair a dívida, né? Qual que seria o valor total que ele ia pagar? Então, esses são os 3 exercícios aqui. Então, eu resolvi eles, tá? Mas eu gostaria que vocês fizessem eles também, tá? Eu vou botar um exercício parecido na lista. Então, a parcela do empréstimo desse fulano é 406,09, né? Se ele quer pagar a parcela 13, ou seja, ele está na parcela de junho, né? Então, de junho até a parcela 13, são 5 meses, né? E, ó, vamos voltar aqui. Está em junho aqui. Então, vai ser 1, 2, 3, 4. Opa, tem que contar aqui, na verdade. 1, 2, 3, 4, 5, né? Porque a gente está no começo do mês aqui. Então, seria 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, eu vou antecipar 5 meses. Então, qual que seria o valor pago? Então, seria o valor, né? Obviamente, o valor da parcela fixa, né? Já que a gente está falando do sistema price, dividido por 1 mais a taxa de juro, elevado ao expoente 5, porque faltam 5 meses para chegar
na parcela, né? Isso dá um valor aí de 311,45, né? Imagina, olha só, o cara vai antecipar 5 meses, ele vai pagar aí aproximadamente R$ 95 a menos, né? Se a pessoa tem dinheiro para fazer isso, né, é ótimo, mas na maioria dos casos a pessoa não tem. Suponha que o valor, né, suponha agora que o devedor só tem dinheiro para pagar a parcela número 13 e um do 7, ou seja, um mês depois. Então, o que que vai acontecer? Qual será o tempo que eu vou... Alguém se arrisca aí a calcular? Quanto que vai dar? Eu não consigo enxergar se sim ou se não, senão eu calculo aqui. Alguém quer tentar fazer? Sei que é uma sexta-feira à noite, né, mas não é difícil. Tentem fazer e ver quanto que dá. Ó, ele quer pagar a partir, ele quer pagar em primeiro do 7. Ele quer saber quanto que é o valor da parcela 13 em primeiro do 7. Tá aqui pra fórmula aqui, ó, pra vocês verem. Cri, 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 cri. Bom, já que não houve candidatos, né, então vamos fazer então. Então, é a mesma coisa, né? 106,09 dividido por 1, mas a taxa de juros é elevada, só que agora é o expoente 4, né? Já que eu estou em primeiro do 7. Então, suponha agora que o devedor, né, decidiu quitar todo o empréstimo 2 meses depois que ele contraiu a dívida, né? Qual foi o valor que ele pagou ao todo? Alguém sabe como raciocínio de como fazer? Nesse caso, né, como ele pagou 2 meses, o empréstimo, né, ele pagou então a primeira parcela, ele pagou cheia, né? A segunda parcela ele também pagou cheia. Então, no início, né, do terceiro mês, ou seja, ele pagou as duas, ele vai pagar a parcela 3 até a parcela 14 com desconto, né, porque ele está antecipando. E aí, fazendo, né, o somatório de todo aquele fluxo de caixa aqui, né, aqui no caso, ó, todo esse, vai pagar, no caso, só a amortização correspondente, né, ou seja, é só esse somatório que ele ia pagar, já que ele não usou o dinheiro, né, pelo tempo combinado, acordado. Então, fazendo essa conta aqui, a gente chega em 3.590, que é aproximadamente ali, o valor do saldo que ele tomou antes, né? Então, ele pagou, então, esse somatório mais duas parcelas cheias, que dá 4.402. Então, depois de a gente terminar esse módulo, né, o que que eu espero de vocês? Que vocês entendam o que que é a economia, né, e como ela se comporta, o que são, né, e quais são os principais indicadores econômicos, né, IPCA, IGPM, PIB, né, como a política de câmbio afeta a vida dos agentes econômicos, por exemplo, como é que o valor do dólar, por exemplo, muda na tua vida, né, se muda, se não muda, o que que são juros simples, o que que são juros compostos, né, e o que que são os sistemas de amortização e como calculamos eles, né, e também o que que é o fluxo de caixa, né? O que que é a antecipação de pagamentos, que foi isso que a gente fez agora há pouco, né? Antecipar isso, na verdade, é trazer valor presente e fazer o fluxo de caixa. Não sei quem levantou a mão, mas pode falar. Quem levantou a mão aí? Tá, enfim.
Então a lista eu vou botar amanhã, tá? Então eu vou fazer uma lista um pouquinho maior que corresponde aí aos valores ao que a gente estudou na última aula e na aula de hoje. Beleza, pessoal? Obrigado pela atenção. Essa foi uma aula um pouquinho mais curta, mas ela é uma aula mais técnica, né? Que é mais mecânica. Então, se alguém ficou com uma dúvida, quiser me perguntar ou quiser mandar no grupo, eu fico à disposição também. Certo, pessoal? Obrigado pela atenção aí de todos. Boa noite, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tudo de bom. Valeu, Pedro.